Olá pessoal, eu sou a professora Rosinei Araújo Martins, professora do IFRN, sou geóloga, tenho mestrado na área de geociências e doutorado em ciência e engenharia do petróleo. Eu ministro a minha disciplina aqui no IF, no curso de petróleo e gás, que é o técnico subsequente, e engenharia de energia. Eu aproveito esse momento para convidá-los a fazer os nossos processos seletivos para serem nossos futuros alunos. Quem já são nossos alunos, prazer estar aqui com vocês, e os demais que participam com a gente aqui no portal da EgeoEdu, sejam todos bem-vindos e espero que nós continuemos nossa interação no decorrer das nossas atividades. Mas hoje nós vamos falar com um tema bem interessante, é sobre geologia e sociedade. Qual é a importância dessa ciência para a sociedade atual? Nesse contexto, a gente vai trabalhar geologia, não só o tema geologia, geodiversidade. Quais são os elementos da geodiversidade que extrapolam os estudos da geologia, que influenciam diretamente na nossa sociedade atual? Hoje, nós temos um grande desafio, que são os desafios econômicos, de utilização dos recursos naturais da geodiversidade de forma sustentável. Por quê? Porque antigamente, vocês devem ter estudado com os professores de história, que os recursos naturais, os elementos da geodiversidade, eles eram utilizados pelo homem primitivo, antes de qualquer formação social, antes da escrita. Então, o homem primitivo ele já utilizava os minerais e rochas na confecção de artefatos e utilizava as cavernas, né, como forma de moradia. Então, são elementos da geodiversidade do homem primitivo. E o homem atual, quais são os seus grandes desafios? O desenvolvimento sustentável está na ponta de pauta da questão econômica atual. Então, nesse desenvolvimento, eu vou falar para vocês um pouquinho, instigar vocês um pouquinho sobre alguns elementos importantes e que vocês possam interagir no portal futuramente. O primeiro elemento é a água. A água, vocês sabem que é um elemento vital da geodiversidade. E qual é a relevância do geólogo, da geologia nesse contexto? A geologia, ela desenvolve todo um arcabouço físico para preservação dessa água, seja subterrânea ou em superfície. Então, os rios são os elementos da geodiversidade, as águas subterrâneas, os aquíferos também. E qual a importância do geólogo? O geólogo é aquele que estuda essas unidades, estuda essas formações e pode prever condições de riscos para evitar contaminantes, né, fazer a previsão de contaminação desses agentes naturais. Então, o geólogo ele atua de forma contundente nessa questão da água. Outro elemento importante é o petróleo, o petróleo e o gás. Vejam, vocês devem ter estudado também com os professores de geografia, que a matriz energética mundial, a tendência é que se utilize energias chamadas limpas, a energia solar, a energia do vento, a energia da água hidráulica, né, hídrica, mas o petróleo e o gás ainda é muito relevante na questão econômica das matrizes energéticas de todos os países. Vejam que o petróleo ainda é gerador de guerra, né? Veja a questão da Rússia e a Ucrânia, ultimamente, a questão geopolítica desse recurso combustível. Então, qual é o desafio do geólogo nesse momento? Também, tanto é fazer essa transição de uma matriz energética baseada em recursos fósseis para uma matriz chamada mais limpa. Então, é um grande desafio para a geologia. Outro fator importante que o geólogo atua também interessante é a questão do geoturismo. Vejam que as pessoas no mundo inteiro, elas viajam para apreciar as paisagens, né? Se distrair no mundo natural. E o geólogo ele é responsável por contar essa história. Como é que surgiu uma praia? Como é que é a origem de uma praia? A origem de uma montanha, de rios. Então, toda essa paisagem que a gente vislumbra quando viaja, também é um importante foco do geólogo, contar essa história de forma técnica. Outro recurso importante que o geólogo trabalha
são os recursos minerais. Aí envolve toda a questão, por exemplo, na área tecnológica atual, quem trabalha com silício. Silício é um elemento químico que está dentro do quartzo. É um importante elemento na produção de chips, para toda essa tecnologia da TI, né, desenvolvimento tecnológico, e lá no Vale do Silício, você também já deve ter estudado com os professores de vocês, né, é o grande point dessa questão de desenvolvimento tecnológico em que matérias-primas minerais se fazem presente, que o geólogo estuda, trabalha com essas tecnologias. E dentro desses recursos minerais, a gente também destaca, né, aqueles que são chamados valiosos, o ouro, você pode trabalhar o ouro, o diamante, né, que é um elemento da geodiversidade assim, super badalado, os diamantes, e também são relevantes dentro da economia mundial. Então vejam que aqui no Rio Grande do Norte se destacam as pedras chamadas gemas, né, as pedras preciosas, na região de Parelhas. Você já deve também ter estudado um pouco na geografia essas questões. Então o geólogo ele é responsável também, não só por contar a história, mas também fazer uma questão da avaliação econômica daquela reserva. Ele inicia essa avaliação, que nós chamamos de cubagem daquela jazida, para ver toda essa questão econômica desses recursos. E finalmente, o que é que a geologia tem a ver com a alimentação, né? Então vocês sabem que os alimentos são produzidos sobre um solo, e o solo é um produto final do intemperismo das rochas. Então nós temos toda uma interface aí da geologia, né, com a agronomia, o pessoal que trabalha com solos, e o que é que o geólogo é importante nesse contexto? Ele estuda a rocha, como essa rocha vai ser alterada, que tipo de solo vai ser gerado, e a agricultura ela vai utilizar essas informações para a produção de alimentos. Então, eu acho que eu falei de 5 elementos que eu selecionei aqui nesse pequeno vídeo, mas eu gostaria de instigar vocês para que vocês fizessem também uma listinha da importância do geólogo em alguma substância e vocês pudessem interagir aqui no portal DGEOEDU, que nós vamos ter o maior prazer, a maior satisfação de atendê-los e interagir com vocês. Muito obrigada e um grande abraço.